Então, imagine que você é um machado. Então, se você perder o seu corte, se você não se, sabe, se você não ficar amolado, a palavra de Deus é o que nos dá o gás, é a palavra de Deus que nos guia, que nos orienta, que nos alimenta, que nos fortalece, é a presença do Senhor. E esse amolar aí o machado é exatamente a nossa comunhão, a nossa dedicação diária ao Senhor. Então, se a gente para de fazer isso, então a gente vai perdendo o corte, a gente não vai sendo mais afiado, a gente vai ficando cego, né? Como assim quando você não afia uma faca, um facão, alguma coisa e deixa ele por muito tempo, né, parado, ele fica cego, ele não tem mais aquele corte firme e certo como tinha no começo. Então assim também é como a palavra ela fala aqui em Gálatas capítulo 5 versículo 1. Cristo nos libertou para que sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes. Então tem que ter uma continuação na firmeza da vontade do Senhor para as nossas vidas, que é vivermos em liberdade. Portanto, continuem firmes como pessoas. Como pessoas. Deixa eu só voltar aqui. Como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Aqui em João 8, do 31 ao 32 e do 34 ao 36, é uma palavra muito conhecida, não tem nem o que falar dela, porque ela por si só já está falando a respeito da liberdade. Jesus ele disse que se ouvíssemos a sua palavra, ele é bem claro. Eu vou até abrir aqui, vou ler com vocês aqui. Ele disse assim: se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos. Ponto. Obediência leva a ser. Aqui, nos ensinamentos de Jesus, a nossa obediência nos torna discípulos dele. E ele disse: e conhecerão a verdade. Então, o fato de você continuar, como ele mesmo disse aqui, né? Se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos. Então, o fato de você continuar, novamente a palavra continuação, novamente a palavra que nos guia a direcionar que nos guia a diariamente estar assim, diariamente viver isso. Então, o fato de você estar obedecendo vai levar você a esse ponto aqui de conhecimento, porque cada vez mais que você está obedecendo, cada vez mais você está se aproximando do Senhor. E a palavra lá em Tiago 4, no versículo 7, se eu não me engano, diz que quando a gente se aproxima de Deus, Deus também se aproxima da gente. E isso significa que a gente passa a ter mais conhecimento do Senhor, a gente passa a receber mais da revelação do Senhor, conhecer mais o caráter, o coração dele, né? E o versículo 34 e 36, ele vai destacar sobre o pecado, a escravidão do pecado, que é aquele que peca é escravo do pecado, porque lá em Romanos capítulo 7, a palavra fala sobre todo aquele que a gente se sujeita, a gente se torna escravo, seja a justiça ou seja para o pecado. Se for para a justiça é para a vida eterna, se for para o pecado é para a morte eterna. E a palavra de Deus ela diz aqui: Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isto é verdade, quem peca é escravo do pecado. O escravo não fica sempre com a família, mas o filho sempre faz parte da família. Se o filho os libertar, vocês serão de fato livres. Se o filho os libertar. Então, novamente, Jesus trazendo aqui a sua liberdade, o ponto de transformação, como eu tinha falado no início, o start da transformação é a ação de Jesus em libertar. Jesus, ele veio e ele estava passando por um lugar e certa mulher tinha uma doença que era um fluxo de sangue, um problema, né? E aí aconteceu que essa mulher ouviu falar dele e aí muitos conhecem essa história nessa palavra e ela foi lá e tocou e Jesus ele libertou aquela mulher daquele mal. Outra que também estava no templo e ela andava encurvada e era um sábado e Jesus curou essa mulher num sábado. E é interessante a palavra que ele fala, porque naquele momento alguns dos que estavam perseguindo Jesus o acusaram dele ter feito aquele milagre no sábado, mas aí Jesus ele fala uma coisa muito interessante, que ele diz assim:
que ele pergunta se foi errado ele ter curado aquela mulher que há 14 anos, se eu não estou enganado, era escrava de Satanás. Estava encurvada porque havia um espírito ali que estava escravizando ela. E então a gente vê em várias palavras Jesus ele trazendo a liberdade às pessoas, tanto através da sua palavra, como através das suas ações, né, através dos seus milagres, das suas maravilhas. E a partir desse ponto aqui na vida de toda pessoa que foi tocada por Jesus, liberta por Jesus, a sua vida se tornou diferente. Lembra daquele cego que nasceu cego, né? Que teve toda aquela falatória lá, que mandaram chamar ele, depois botaram ele para fora, mandaram chamar os pais, depois chamaram ele de novo junto com os pais. Então ali foi um ponto assim de, a partir daquele momento, como aquele homem ele mesmo disse, ele disse, olha, eu só sei de uma coisa, eu nasci cego e agora eu tô vendo. Então assim, depois de você ter um encontro com Jesus, você nunca mais é o mesmo. E nessa palavra aqui, a gente está vendo, né? Os 3 versículos estão apontando para liberdade. E o último versículo, ele se de lá de Romanos, Romanos no capítulo